Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja abundante em sua vida e em seu coração. Nós estamos chegando para mais uma pré-aula da EBD. Eu sou o professor Márcio Mainardes e aqui estou para abençoar a sua vida e lhe ajudar na preparação da sua aula. Lembrando que neste segundo trimestre de 2021 nós estamos estudando dons espirituais e ministeriais. Nós, na primeira parte, abordamos a parte dos dons espirituais e na lição anterior, na lição de número 6, nós já iniciamos falando dos 5 ministérios, dos dons ministeriais. Falamos do ministério de apóstolo, do ministério de profeta e também falaremos agora do ministério de evangelista. Nosso tema hoje, portanto, é o ministério de evangelista e o nosso textuário está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 5. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A verdade prática da nossa lição diz que o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia e é um arauto de Deus no mundo. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos, o capítulo de número 8, os versículos 26 ao 35, também Efésios 4, versículo 11. Se você está conhecendo agora o nosso canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se neste canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu joinha. Se possível, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que nós possamos levar a palavra de Deus ainda mais longe. O ministério de evangelista. Aliás, o que é ser um ministro? Nós falamos tanto em ministérios, em ministros, mas o que é ser um ministro? Ser um ministro é executar a função de servo. Este é o significado de ministro. Então, aquele que se coloca como ministro, ele está se colocando na posição, na função de servo. Quando eu estou aqui ministrando esta pré-aula, eu estou como ministro do Senhor, como servo, e estou servindo aos irmãos. Então, tem muita gente que pensa o contrário, pensa que ser ministro vai lhe dar algum status, ele vai ser grande. Pelo contrário, ser um ministro é executar a função de um servo. O ministério de evangelista. Então você já sabe o que é ser um ministro, o que é ser um evangelista. Qual o significado da palavra evangelista no Novo Testamento grego? O evangelista, ele é um anunciador, ele é um proclamador das boas novas. O significado do evangelista é aquele que é um anunciador, um proclamador das boas novas. Quem é o maior evangelista da Bíblia? É Jesus Cristo, é claro. Jesus Cristo é o maior evangelista da Bíblia, não somente do Novo Testamento, porque ele é sempre eterno. Jesus Cristo veio a este mundo trazer a boa notícia, trazer o evangelho. O evangelho significa boa notícia. Se você olhar para Efésios, o capítulo 2 e o versículo 17 diz assim: E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Ele evangelizou. Nós vemos o ministério de evangelista aqui durante o ministério terreno de Jesus Cristo, Paulo fazendo esta abordagem. Mas nós vemos também os 5 ministérios em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele executou a função dos 5 ministérios, né? Mais para frente nós podemos falar, mostrar os textos em outra pré-aula também. Jesus Cristo, ele atuou nos 5 ministérios. Hoje nós estamos falando de evangelista, por isso citamos aqui Efésios 2, versículo de número 17. Um texto que é citado aí na nossa lição é Lucas, capítulo 10, a respeito da missão dos 70.
os 70, a primeira comissão. E nós temos na nossa lição 3 tópicos. O primeiro tópico fala que Jesus envia os 70, Lucas capítulo 10, versículos 1 ao 20. No segundo tópico nós temos a grande comissão, que está em Mateus 28, 19 e 20, também Marcos 16, 15 ao 20. E no terceiro tópico, nós temos o dom ministerial de evangelista. Então aqui vai uma dica muito preciosa. O primeiro e o segundo tópico, eles podem ser aplicados a toda a igreja, porque todos os salvos em Cristo têm a missão de evangelizar. Já o terceiro tópico, somente o terceiro tópico, que é específico a respeito do dom ministerial de evangelista. Não se preocupe, fique aí que já já eu vou falar sobre a diferença entre a obra da evangelização, que é para todo crente salvo, e o dom ministerial de evangelista. Não se preocupe com este detalhe, que já já nós vamos falar. Mas nesses 2 primeiros tópicos você pode aplicar livremente aí os textos, o conteúdo que nós temos na nossa revista. Então, a missão dos 70, que está ali em Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo 1, que diz assim: depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os à sua frente de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele iria. É interessante que você leia até o versículo 20. Ele anuncia, ele dá poder para que os 70 venham anunciar e demonstrar o reino de Deus. A missão dos 70 era anunciar, mas não somente anunciar, também demonstrar o reino de Deus nos lugares aonde Jesus ainda iria, lugares que ele ainda não foi. Anunciar o reino de Deus não era tão difícil, uma vez que eles já ouviram do próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, como demonstrar o reino de Deus? A palavra de Deus diz, lá em Atos dos Apóstolos, quando está falando a respeito do apóstolo Paulo, que Paulo ele pregava, ele anunciava o reino de Deus, mas também demonstrava o reino de Deus. De que maneira se demonstra o reino de Deus? Somente com sinais, com milagres, com prodígios, com maravilhas. Então, ainda que estes homens não estivessem preparados, estes 70, para serem os apóstolos do Senhor, eles foram escolhidos pelo próprio Jesus e Jesus lhes deu poder, lhes deu autoridade para que eles executassem aí esta primeira comissão, tá certo? Agora, quando eles voltam, já no versículo de número 20, eles voltam celebrando. Veja comigo os últimos versículos, eles voltam dizendo assim, que eles estavam perplexos, porque no nome de Jesus os enfermos eram curados, os demônios se sujeitavam. Aí no versículo 20, Jesus diz: mas não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Jesus está querendo dizer que a vida eterna é maior do que os sinais. Lucas 10 e 20, Jesus está querendo dizer que a vida eterna, a salvação, é maior do que os sinais que eles executaram. Muito bem. No segundo tópico, você tem ali a grande comissão. A grande comissão, Mateus 28, 19 e 20, e também Lucas 16, versículos 15 ao 20. É muito conhecido esse texto, ali Mateus 19, portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse texto é muito conhecido, é a grande comissão, e a grande comissão é um mandamento de Jesus para todos os salvos. Anota essa daí. A grande comissão não é para o ministro evangelista somente. A grande comissão é o mandamento de Jesus para todos os salvos. E aqui nós chegamos
naquela parte que é fundamental nessa lição, que você, professor, aluno, precisa estar preparado. É fundamental separar a obra da evangelização, que é missão de todo o cristão, separar de ministério de evangelista, que é uma função de liderança no corpo de Cristo. Muito bem? Anotou? É fundamental que você separe a obra da evangelização, que é uma missão de todo cristão, de todo irmão, de toda irmã que aceitou Jesus, anunciar o nome de Jesus ao seu vizinho, à sua família, a todo aquele que está à sua volta. É separar a obra da evangelização do ministério de evangelista, que é uma função de liderança no corpo de Cristo. O ministério do evangelista, ele está em Efésios 4 e 11. Também em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 28. Quando você lê 1 Coríntios 12 e 28, você não vai ver lá o nome evangelista. E alguns voltam dizendo, professor, mas não tem evangelista naquela lista de 1 Coríntios 12 e 28. Lá diz, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres. Mas ele fala também de operadores de milagres. E os evangelistas, como uma função ministerial de liderança na igreja primitiva, os evangelistas aparecem em 1 Coríntios 12 e 28 como operadores de milagres ou somente milagres em algumas versões. É muito importante que você conheça isso. Então separe, querido. Ministério de evangelista não é todo crente que tem. É uma função, não é um título, é uma função da liderança da igreja. Assim como nós temos apóstolos, assim como nós temos profetas, pastores, mestres, nós temos evangelista também como uma das funções da igreja. O ministério do evangelista, ele é marcado por sinais, ele é marcado por libertação, por milagre, por cura e por operação constante do Espírito Santo. Então, o ministério do evangelista, ele é muito fácil de você identificar onde ele está. Há sinais, há libertação, há cura, há milagres, operação constante do Espírito Santo. O grande problema é quando a igreja começa a gostar tanto do evangelista, desse ministro que tem esse dom maravilhoso, e coloca o ministro evangelista para ser um pastor. Aí é um desastre total, porque ele não tem organização, porque ele não tem preparo, ele quer fazer, mas não organiza nada e acaba atrapalhando o bom andamento da obra de Deus. Isso mesmo. A função do evangelista é uma só, ganhar almas para o reino de Deus, é uma função de liderança na igreja, mas ele não consegue atuar separado do pastor, separado do mestre, que é aquele que é calmo, tranquilo, ensina, separado do profeta e do apóstolo. Os 5 ministérios, eles só funcionam quando eles atuam em conjunto. A missão do evangelista, portanto, é encher a casa. O pastor é aquele que constrói, mas o evangelista traz as pessoas a Cristo. Então, deixa eu repetir o que eu já falei em aulas anteriores. O apóstolo é aquele que coloca os alicerces. O apóstolo é aquele que coloca os fundamentos. O fundamento, o alicerce, é aquilo que fica embaixo da terra. Ninguém vê alicerce e fundamento. Já o pastor é aquele que vem construir sobre o fundamento, sobre o alicerce que o apóstolo estabeleceu. Aí vem, depois que está tudo pronto, temos o profeta, que é o fiscal, mas quando está tudo pronto, a construção, a edificação, aí sim vem o evangelista, que é aquele responsável por encher a casa, por trazer as pessoas até Cristo. Alguns exemplos de evangelista no Novo Testamento é o próprio Timóteo, e aí alguém vai dizer, mas professor, Timóteo era só evangelista? Não, de maneira nenhuma. Timóteo também era pastor em Éfeso. Paulo colocou ele como pastor na cidade de Éfeso. Mas em 2 Timóteo 4 e 5, Paulo diz para Timóteo fazer a obra de um evangelista. É o nosso textuário. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições,
faze a obra de um evangelista. Em outro texto nós vemos Timóteo como pastor e em outro também nós vemos Timóteo com a missão de ensinar, Paulo falando para ele ensinar. Por isso que eu digo, lá no meu curso, Os 5 Ministérios, eu falei a respeito de Timóteo, que por mais que o Novo Testamento não chame ele de apóstolo, eu considero Timóteo também um apóstolo logo após a morte do apóstolo Paulo, porque ele passou pelos outros ministérios, tá certo? Nós temos também como evangelista Estevão e temos Filipe. Estevão é aquele que você vê em Atos capítulo 7, que prega com ousadia, com poder, com graça, aquela mensagem maravilhosa, capítulo 7 de Atos, e foi morto por apedrejamento, sendo o primeiro mártir da igreja. Nós temos também Filipe, que está aí na nossa leitura bíblica em classe, capítulo 8 de Atos, mais precisamente os versículos 5, 6, também o versículo de número 40, e nós temos Atos 21 e 8, que diz assim: no dia seguinte, partindo dali, chegamos a Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Infelizmente, nós vemos aqui mais uma daquelas pequenas falhas da igreja primitiva, e muitos irmãos não gostam que eu fale isso. É claro que se nós hoje copiássemos a igreja primitiva, nós estaríamos em outro nível. Pelo contrário, nós andamos para trás, nós estamos muito longe da igreja primitiva. Mas mesmo assim, algumas falhas esta igreja cometeu. Eu citei na escolha do 12º apóstolo, no ímpeto de Pedro ali, lançando sortes no Urim e Tumim. E outro detalhe também é Atos capítulo 6, quando os apóstolos chegaram à conclusão que não poderiam atender às mesas, que precisavam daqueles que fizessem a obra de assistencialismo, eles separaram os diáconos. E entre os diáconos, olha só, a palavra agradou a multidão, aí entre os diáconos eles colocaram Filipe e Estevão. Estevão e Filipe eram diáconos, quando na verdade eles são os maiores, um dos maiores evangelistas de Atos dos Apóstolos. Isso mesmo. Qual dos demais apóstolos pregou como Estevão pregou ali no capítulo 7? Qual dos outros apóstolos teve um ministério tão frutífero e tão sobrenatural como o ministério de Filipe, que estava pregando para o eunuco da rainha da Etiópia? De repente, o Espírito o toma, o arrebata e ele aparece em outro lugar simplesmente. Qual foi dos apóstolos que abalou Samaria? Então, Filipe e Estevão, por mais que fossem para os apóstolos diáconos, na verdade, eles foram os maiores evangelistas aqui de Atos dos Apóstolos. Meus queridos, é isso aí. Então, você saiba separar a obra da evangelização, que é uma missão para todo crente salvo, de ministério de evangelista, que é um dom de liderança para a igreja. Eu espero ter contribuído na preparação da sua aula. Que Deus em Cristo o abençoe ricamente. Se for possível, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com aqueles que também amam a palavra de Deus. Que Deus em Cristo o abençoe ricamente.